A paz do Senhor, meus amigos, meus amados, meus irmãos. Estou mais uma vez aqui, no canal. Quero trazer uma palavra hoje abençoada para os seus corações, para suas mentes, Suas mentes, seus corações afligidos pelo maligno aí fora. Peço desculpa aí se está meio escuro aí, porque eu estou no outro local aqui, na minha casa. Tô levando essa luz aqui. E vamos continuando. Gente, hoje eu quero trazer a palavra para vocês meditar nessa palavra. Porque essa palavra que eu recebi há um tempo atrás, eu estava lendo ela, e essa palavra é uma palavra muito forte que envolve dois irmãos gêmeos. Essa palavra, ela bateu muito forte na minha vida, na vida das pessoas, porque essa palavra de Deus, ela é o início de tudo que acontece e que aconteceu. Ela é o início. Para vocês entenderem, Deus ele fez uma aliança com um homem chamado Abraão. Não sei se vocês conhecem um homem chamado Abraão. Mas nessa aliança, o Senhor falou que ele daria filhos para Abraão. Filhos que ele não poderia contar. Seria tão grande, numerosos, como a areia do mar, que não pudesse contar. E aí o Senhor fez essa promessa e a cumpriu. O Senhor não mente. E o que houve nessa promessa? O Senhor falou que a mulher de Abraão, chamada Sara, que antes o nome dela era Sara, e Deus mudou o nome dela para Sara. Deus fez uma promessa para essa mulher. O Senhor prometeu para ela que ela teria um filho. E essa mulher, ela não acreditou em Deus. Ela até deu risada, mas isso não pode acontecer. Como é que pode uma mulher já velha a gerar um filho? Mas vocês não podem se esquecer que o seu Deus, o seu Redentor, ele não é mentiroso. Ele cumpre do que fala. Ele é um Deus grande. Ele faz coisas que são impossíveis para as pessoas. E Deus prometeu para ela. O que eu quero dizer que muitas vezes Deus faz plano para nossas vidas, promete algo para as pessoas, e chega um tempo que as pessoas pensam que mas Deus não vai cumprir o que ela me prometeu. Cadê a promessa de Deus para minha vida? O Senhor, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Quando Ele promete, você acredita nele, que Ele vai cumprir as promessas. No tempo determinado, no tempo certo. Espero que vocês esperem no Senhor, para que vocês não fiquem ansiosos com a promessa de Deus nas suas vidas. Mas peço que vocês tenham fé nele, confiem na promessa. Porque Abraão confiou no Senhor. Por mais que Abraão achava que aquilo era impossível, mas veja só, ele é um Deus. Ele criou o homem, criou os céus, a terra. O que é impossível para esse Deus? Fala para mim. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Deus Criador que criou os céus e a terra. Nós estamos falando do verdadeiro Deus. Porque nós temos um desígnio aqui. Nós fomos criados, formados por um Deus grande, um Deus vivo, um Deus forte, corajoso, que encoraja os seus, que fala, olha, mantenha fé, fique firme, não desanime nesse caminho, não desanime com as lutas, não desanime com as afrontas, não desanime, mas tenha fé, porque o que eu prometi, eu vou te entregar. E olha só, veja bem, haviam dois irmãos que eram filhos da promessa de Deus. Vamos continuando aqui para vocês entenderem o que eu quero te passar.
Acompanha aí. É o capítulo 25, versículo 27. Versículo 27, ó. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 27. Esaú vende o seu direito de plenitude. É esse daqui. Ó. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pácato. Que é isso, pácato? Veja só. Habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Dai chamar-se Edom, disse Jacó. Vende-me primeiro o teu direito de plenitude. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de leitinhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero dizer para vocês que havia dois irmãos. Os dois irmãos, eles eram meio intrigados um com o outro. Desde o ventre da mãe deles, eles haviam contendas, brigas, porque o Senhor disse para a mãe dele: dentro do seu ventre sairá duas nações, e elas brigarão entre si. O que acontece aqui nesse caso? Acontece que o pai, Isaque, que era esse que Deus prometeu, Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho que filhos que vão se multiplicar e vão ser muitos. A sua geração vai ser muito. Não tem? Você já viu falar aquela geração de neto, tataraneto? Você entende o que é isso, né? Geração em geração, neto, bisneto e tal. O Senhor deu um filho da promessa, que era Isaque, pai. Isaque teve 2 filhos. Aí saiu as nações. Por que eu falo isso? Vocês vão entender o que eu quero dizer. A palavra do Senhor, isso quer dizer, né? Continuando. Isaque, ele pegou e vendeu o seu direito. Ele nasceu primeiro. Quando ele nasceu primeiro do que o seu irmão. O seu irmão Jacó nasceu segurando o seu pé. Tá entendendo? Ele já nasceu primeiro. E ele era forte, valente. O seu pai o amava. Isaque amava a Esaú. Por quê? Porque Esaú, ele era um homem forte, um homem caçador. Ele ia para o campo e abatia as caças. Jacó, porém, era amado pela sua mãe. Que Jacó, ele era cozinheiro. Ele fazia caldo, essas coisas. Esaú já era mais homem, era de caça, valente. E aí o que houve?
Houve que quando ele chegava, né? Quando ele chegava da caça, que ele sempre ia para o campo caçar, Jacó, por essa intriga, né, de antes, Jacó pegou e fez uma proposta para ele, para o seu irmão mais velho. O que aconteceu? Jacó pegou e viu que o seu irmão vinha vindo do campo cansado, tá entendendo? Com fome. E ele aproveitou daquilo. Ele pegou e pensou assim, ele foi esperto. Ele pegou e falou assim: eu vou ganhar o meu direito de plenitude, mas eu vou usar o quê? A esperteza. Tá entendendo? Porque se eu pedir pro meu irmão, me dá seu direito, não tem como, ele nasceu primeiro. Mas o seu irmão, tá entendendo? Inocente, ele pegou e falou bem assim: o que vai me fazer isso se eu pegar e te dar esse direito? O que é isso? Isso daí não é nada, Jacó, isso não é nada, meu irmão. E ele pegou e trocou o direito de plenitude dele. Mal ele sabia que aquilo lá poderia ser o início de muitas coisas aqui na terra, tá entendendo? Para o povo de Deus. Mas ele foi fraco nesse momento. Ele aceitou a proposta de Jacó. Jacó foi esperto. Jacó usou a inteligência, viu que o irmão dele vinha cansado e usufruiu daquilo. Aí o que aconteceu? Veja só, o seu irmão já não gostou disso depois. Aí, olha só, eu voltei aqui no passado porque essa não é o foco. Mas eu queria ensinar vocês porque tem muita gente que não sabe. Então nós temos que voltar um pouco no passado para você entender. Tá entendendo? Qual é a palavra agora? A palavra que eu quero te dizer. Capítulo 27. Escuta aí. Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido, Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho, responde. Ele, estou aqui. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma, e te abençoe antes que eu morra. O que acontece aqui? Acontece que o seu pai Isaac, da promessa de Deus, que o Senhor amou Abraão, e ele prometeu, tal, a geração, vocês sabem, né? Vocês são crentes, quem não é, vai saber agora. Beleza. Depois disso, o que aconteceu? Aconteceu que o seu pai estava ficando velho. E ele falou para o seu filho mais velho. Falou: filho, porque o pai gostava mais do velho. Falou: filho, pega o seu arco, pega a sua espada, pega a sua alja e vai ao campo. E caça uma caça para mim, traga para mim. Isaac assim fez. Continuando. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouve teu pai falar com Esaú,
ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Assim, traze caça e fazei-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bois, cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levai ao teu pai, para que eu coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Ou seja, Jacó, ele sabia que o pai dele, porque o pai dele estava velho, já estava quase morrendo, mas os pais antigamente abençoavam os seus filhos, e assim a bênção de Deus era com eles. Quando o pai abençoava, a bênção era com eles. E a mãe, ela sabia que o pai havia escolhido a Esaú, que era o filho mais velho. Esaú era responsável para cuidar do seu irmão mais novo, que era Jacó. Mas o que houve? Vocês vão entender o que houve. Aí a mãe ficou com receio do seu pai não abençoar o seu filho mais novo. E aí pensou, poxa, o pai não vai abençoar o filho mais novo, Jacó, meu queridinho. Vai abençoar Esaú, o cabeludo. Aí o que acontece? Ela pegou e pensou na sua cabeça. Vai, pega 2 bois, cabrito, e traz para mim, que eu vou fazer uma saborosa comida, como ele gosta. Jacó é bom em fazer comida. Esaú é bom em caça, o meu irmão mais velho. Continuando, só para você, é o que eu estou explicando, né? Para vocês entenderem. Depois disso, versículo 11, ó, 27, versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-ão acaso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Jacó desde o início sabia. Mas mãe, se eu chegar a meu pai e tentar passar a perna no meu pai vai descobrir. E nisso ele vai ver que eu sou um zombador. Nisso ele vai ver que eu sou o quê? Que eu sou zombador, ele vai me amaldiçoar, mãe. Ele pensou assim. Jacó pensou. Jacó, ele sabia. Mas olha só para você ver o que aconteceu. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição. Meu filho, atende somente o que eu te digo. Vai e traz-nos. E ele foi, tomou-se e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava.
Olha para você ver. Jacó já tinha antes passado a perna no seu irmão. Não tem? Passou a perna lá no seu irmão, meio que enganou ele, né? Aproveitou, não enganou, aproveitou dele. Porque enganar ele é como você falar assim, olha, esse aqui faz isso e tal, como você vender, né? Isso é enganar. Mas ele não enganou, ele passou a perna, a rasteira nele. Tá entendendo? Ele aproveitou. Ele viu que o seu irmão vinha cansado, ele viu que o seu irmão vinha com fome do campo, depois de uma bela caçada, e ele foi lá e usou aquilo lá, na fraqueza dele. Jacó o quê? Pensou naquilo lá, vou na fraqueza, agora que eu pego ele. Na fraqueza dele. Jacó foi e passou a rasteira no seu irmão. Aí daqui a pouco veio isso. O seu pai queria abençoar ao seu filho mais velho, que ele havia escolhido. Ele não estava errado na escolha. Ele sabia que ele tinha que abençoar o seu irmão a Esaú. O seu filho a Esaú, Isaac, o filho de Jacó. De Abraão, perdão. Abraão é o que recebeu a promessa de Deus, que foi amigo de Deus, andou com Deus também. Mas olha só para você ver. Aí aconteceu isso. No momento de fraqueza, Esaú aceitou, tá entendendo? Aquilo que Jacó propôs para ele. Mas Jacó havia pensado na sua cabeça, mãe, a sua mãe ouviu aquilo, que o pai ia abençoar o filho mais velho, mas a mãe não queria, ela queria que abençoasse o seu filho Jacó. Aí o que acontece? Ela pegou e falou assim, vai lá, faz isso, vai lá, pega 2 boi, uns carneiros, traz que eu vou fazer uma saborosa comida e vou dar para ele e ele vai te abençoar, seu pai vai te abençoar, em vez de abençoar o filho mais velho. Aí o que aconteceu? Jacó não queria fazer isso, desde o início, está dizendo aqui, Jacó não queria fazer isso. Ele sabia que se o pai dele descobrisse, o pai dele ia amaldiçoar ele. Ele não queria fazer isso, mas ele fez por conta da mãe. A mãe dele disse. E a mãe dele disse aqui que ela seria responsável pela maldição que acontece. Ela seria responsável. Ela falou que a maldição caia sobre mim. Se seu pai te amaldiçoar, que caia em mim, porque eu estou mandando você fazer isso. E Jacó obedeceu a sua mãe. Você entende? Esse é o segundo erro. O primeiro, ele foi com esperteza, entendeu? Ele passou a perna. Mas esse segundo, ele não passou a perna. Ele já sabia que ia dar errado, entendeu? Mas ele ouviu a mãe dele foi cúmplice ali, tá entendendo? Para enganar o seu pai. Aí o que aconteceu? Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz-nos. E ele foi, tomou-se e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida com o pai dele, apreciava. Depois tomou Rebeca, a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-se as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e ao pão que havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu? O pai já estava meio cego. Meu filho. Respondeu Jacó, seu pai, sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse
Isaque a seu filho. Como é isso que eu pudeste achar tão depressa? Meu filho, ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. O não reconheceu, porque as suas mãos, com efeitos, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou o filho, ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai. Então disse Isaque, seu pai, chegaste dar-me um beijo, meu filho. Chegaste e dai-me um beijo, meu filho. Ele se achegou e a beijou. Então o pai aspirou o cheiro de roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da enxuberância da terra, e fartura de trigo, e de mosto, sirva-te povos e nações, e te reverenciam, se Senhor de teus irmãos e aos filhos da tua mãe, encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabará Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa. Eu trouxe a seu pai. Ele disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que eu o abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem, pois, aquele que me apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que viesse, eu abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargo. Ele disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou o meu direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha? Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim?
Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe deu por servos de trigo e de mosto, e apercebi, e que me será dado fazer-te agora, meu filho. Esaú disse a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a minha, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz, e levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto viverá da tua espada, e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem, aproximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço. Ele disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola ao teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e acesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Pessoal, vocês viram o que aconteceu aqui? Olha para você ver. Haviam 2 irmãos. 2 irmãos. E o irmão mais velho, como eu havia dito, ele era caçador. Homem forte, valente, obediente a seu pai. O pai amava o seu filho mais velho, a Esaú. E ele amava também a Jacó. Ele amava Jacó. Só que ele tinha uma visão mais ampla com o seu filho mais velho. Seu filho mais velho, ele que era para herdar hoje as coisas. Ele que era para liderar como um forte. Ele que era para ser o nosso protetor, que protegia os seus irmãos. O mais velho tinha que proteger o mais novo. Não é o mais novo proteger o mais velho. Mas foi invertido as coisas. Você viu? Foi invertido as coisas. O que era para ser não foi. E o que não era para ser foi. As coisas foram invertidas. Mas por que inverteram tudo isso? Por que tamanho aconteceu estas coisas? Ora, a gente não sabe os planos de Deus. Mas a gente sabe que Esaú foi fraco.
Esaú, em vez de ter sido forte lá, porque para caça ele é bom, no combate ele é excelente, mas na opinião própria ele não conseguiu. Jacó passou a perna nele. Jacó elubriou, enganou ele, ganhou ele. Hoje em dia, quanto Jacó não está aí na vida, enganando, passando a perna nas pessoas, a rasteira? Eu mesmo já fui Jacó. Deus está de prova. Eu já passei a perna no meu irmão mais velho. Nossa, olha o que aconteceu. Mas isso tem uma solução. A palavra do Senhor, ela traz solução para esses problemas. Tá entendendo? É tamanha a solução que o Senhor mudou o nome de Jacó. Porque sabia que Jacó já era uma pessoa negociada. E Deus mudou o nome dele. Mudou o nome para Israel. Quando você encontra uma pessoa, daqui mais para frente você vai ver que Jacó se arrependeu. Jacó se arrependeu dos seus caminhos. E ele foi e se prostrou para Deus. Ele estava com a benção. O pai já tinha o abençoado. O seu pai mais velho abençoou ele. E ele se achegou a Deus. E ele pediu perdão para Deus. Falou: Senhor, me proteja-me, porque meu irmão mais velho quer me matar. Por que meu irmão mais velho quer me matar? Porque eu passei a perna nele. Eu fui um cara desonrado, Senhor. Desonrei meu pai. O meu pai, ele acreditava no meu irmão mais velho, mas eu não queria. Eu queria, entendeu? Mas vocês sabem aqui na palavra que na segunda vez ele não foi culpado. Na primeira vez ele passou assim, né? Ele aproveitou. Mas na segunda vez ele já pensou: pô, meu pai vai me amaldiçoar se ele descobrir. Se ele pegar eu tentando enganar ele, ele vai me amaldiçoar. Aí o que aconteceu? Jacó se converteu. Jacó foi para a casa do seu tio, que era irmão da sua mãe, Rebeca. Ficou um tempo com o seu tio. O seu tio, lá nesse tempo que ele ficou com o seu tio, ele pagou pelos erros dele. O seu tio fez a mesma coisa, passou a rasteira nele. Enganou ele durante 14 anos. O tio dele explorou ele no serviço, mas Deus era com ele. O Senhor é com Israel. O Senhor é com Israel. Jacó, ele foi um homem errado, mas ele mudou. Olha para você ver, ele mudou. Ele pediu perdão para o Criador e o Criador aceitou ele. O Criador mudou ele. Mudou totalmente ele. E ele foi e ficou mudado. Aí para você ver o que aconteceu. Aconteceu que passando-se um tempo, eu não vou ler, mas só com vocês continuar, tenham a opção de pegar e querer continuar. Continua a ler a palavra mais para frente que vocês vão ver. O que eu estou falando é verdade. Como vocês continuam para frente para vocês entenderem. Aqueles que não conhecem, mas outros já conhecem isso que eu estou pregando. Eles já conhecem, os irmãos já ouviram essa palavra, os demais. Mas outros que não conhecem, pegam e tentam acompanhar para vocês saberem. Tá entendendo? Para vocês saberem. Aí o que houve? Mais na frente, foi isso que aconteceu. Seu tio passou a perna nele, ele pegou, Deus estava com ele, Deus... Aí aconteceu que ele pegou e se encontrou com um homem no meio do caminho. Ele se encontrou com um homem. E Deus havia falado com Jacó. Falou: Jacó, sai da casa do teu sogro e vai para a tua terra, que eu farei de ti uma nação. A mesma promessa que o Senhor prometeu para o seu servo Abraão. Abraão passou para o seu filho Isaac. Isaac passou para o seu filho Jacó. Mas era para ser de Esaú. Mas Esaú não conseguiu. Esaú chorou. Esaú se emocionou, cara. Esaú, ele tem um coração bondoso. Mas nessa parte, Esaú não queria. Esaú, a grande realidade é que Esaú nunca quis brigar com seu irmão Jacó.
Essa é a realidade. Se você pegar para você ver a palavra vai te dizer que Esaú não quis brigar com seu irmão Jacó. Mas Jacó foi um homem terrível. Foi um homem terrível. E Deus precisava consertar Jacó. Ou seja, muitos falam que Deus não erra. Deus não escolheu errado. Deus abençoou a Jacó, porque Deus sabia que ele era o filho que tinha que se consertar. Não era Esaú. Esaú está puro, está limpo. Esaú obedece o seu pai. Seu pai falou: filho, vai ao campo e mate uma caça para mim e traze-me para mim, porque eu já estou quase morrendo. Eu quero te abençoar. O seu filho foi lá e fez o que o pai mandou. O seu pai foi lá e ia abençoar ele, mas Jacó precisava se consertar. Você entende? Hoje talvez vocês estão sendo Jacó. Eu sou de Jacó. Meu pelo é fino. Eu já vivi na presença de Esaú. Mais para frente eu vou contar uma coisa que aconteceu com um descendente de Esaú, que são irmãos. Eu havia, um tempo para trás, eu tinha um amigo meu que andava comigo. Ele é dessas pessoas cabeludo, tá entendendo? O seu nome chamava Ismael. E o nome dele era igual ao nome do primeiro filho de Abraão, que foi Ismael. Mas foi com a mulher egípcia. Tá entendendo? Não foi com a Sara, com a mulher real dele. A Sara era estéril e era já idosa. Tinha 100 anos. Tá entendendo? Se você acompanhar, você precisa ler a palavra para que ela te dê força, para ela que te dê entendimento. Vocês não têm que buscar entendimento na boca de pessoas que não sabem da verdade, ou da boca de pessoas que servem ao maligno. Vocês têm que buscar entendimento na palavra de Deus, porque essa palavra, ela não mente. Ela é verdadeira. Ela não mente. Se está escrito aqui, cara, Deus assina embaixo. Entendeu? Se aconteceu desse jeito, foi desse jeito. O Senhor não mente. O Senhor não é homem para que se arrependa, nem filho. Entendeu? O Senhor, ele não mente. O Senhor é justo e fiel. Você entende? Vocês têm que prestar atenção na palavra. E por isso é que eu entrego hoje. Aí houve um tempo, pessoal, veja só. Houve um tempo que Jacó saiu, né? Jacó saiu, se encontrou com Deus. Ele teve uma visão, um sonho, que ele via anjos descendo dos céus. E ele foi abençoado. Ele tem mesmo isso. Jacó tem. Tá entendendo? Jacó, ele tem um vínculo com o Senhor. Ele foi abençoado. Ele tem uma conexão com o Eterno. Você tá entendendo? Eu não posso dizer para vocês que o Jacó de hoje não tem conexão com Deus. Ele tem conexão com Deus, mas ele precisa virar homem. Ele precisa virar homem. Jacó dos tempos de hoje precisam virar gente. Eles precisam cair no arrependimento o quanto antes e se voltar para o seu Criador, voltar para o Deus dos seus pais, voltar para o Deus dos seus antepassados. Tá entendendo? Voltar para o seu Criador, o que te abençoou, o que te fez prosperar. Hoje você tem saúde, hoje você tem graça, hoje você tem dinheiro, porque o seu Deus te deu. Mas você não faz o que Ele quer. Você não se converteu. Você é mimado. Você segue o caminho, você está que nem a sua mãe. A sua mãe passa mão na sua cabeça, Jacó. A sua mãe é cúmplice do seu pecado, porque ela disse que a maldição caia sobre mim, a Rebeca. E hoje, nesses dias, você acha que não é amaldiçoado? É amaldiçoado também. Os dois precisam se converter. Você está entendendo? Mas olha para você ver a bênção que chegou para Jacó. Jacó, quando Deus falou: Jacó, sai da tua terra, vai para casa. Jacó já estava com a sua mulher, que ele queria muito a sua mulher. Mas o seu tio Labão passou a perna nele, né? Deixou ele 14 anos, 7 anos trabalhando de graça para se casar com a mulher que ele queria. Vocês já ouviram falar a mulher que ele queria? Ele amava essa mulher.
A Bíblia conta que ele amava, Jacó amava a sua mulher. Raquel, ele amava sua mulher Raquel, ele queria Raquel. Jacó só tinha olhos para Raquel. Mas o seu tio Labão passou a perna nele, falou: você tem que casar com a minha filha mais velha. Ele aceitou, casou com a filha mais velha. Aí daqui a pouco ele trabalhou mais 7 anos para ganhar a sua esposa que ele queria, que era a Raquel. Você está entendendo? Ele pagou pelo mal dele. Deus falou assim: vai daí, sai. Vai para a tua terra, entra na tua terra, na terra que eu te mandarei. E mandou ele de volta para a terra dos pais dele, a terra de Abraão, a terra onde estava o seu irmão Esaú. Só que Jacó, ele havia um certo ranceio ainda no seu coração. Mesmo velho, com seus filhos e tudo, ele tinha o medo do seu irmão. Jacó amava o seu irmão. Jacó se arrependeu. Se vocês lerem a palavra, vocês vão ver, ele se arrependeu. E ele pegou nesse caminho, ele ficou tão medroso, mas tão com medo do seu irmão matar ele. Seu irmão era forte, era valente, tudo. Tá entendendo? O irmão... Aí acontece, ele viu um homem, e esse homem se falou para ele, um homem Israel. Ele viu que aquele homem não era um homem normal, era um anjo de Deus. O anjo de Deus ia subir para o céu. Jacó tem isso com Deus. Jacó é abençoado. Ele é abençoado, Jacó. Israel, Deus abençoou Israel. Israel é abençoado. Tá entendendo? Aí Jacó, nesse momento desse combate com o anjo querendo ir para o céu, e Jacó se agarrou nas pernas do anjo e não deixou ele subir, lutou com o anjo com toda a força dele. Jacó, ele é um homem que o que ele quer, ele consegue. Você entende? Jacó, ele é um homem dedicado. O que ele quer, ele consegue. Você está entendendo? Mas o que ele mais queria naquele momento era uma bênção. Ele não queria mais passar a perna nos outros. Ele havia se convertido. O coração dele era outro, era perfeito. De acordo com o plano de Deus. Ele foi mudado. Aí que aconteceu? O anjo viu a insistência de Jacó, o abençoou. Deu o milagre que ele queria. E qual era o milagre? Na palavra de Deus não vai dizer qual é o milagre. Mas o milagre que ele queria, qual era o milagre que ele queria, que ele precisava? Qual era o milagre? Era ser rico? Ele já era rico. Era ter uma mulher que ele mais queria? Ele já tinha. Qual era o milagre que ele precisava? Qual era o milagre? Pessoal, o milagre que ele precisava era que o seu irmão o aceitasse de volta. Que o seu irmão o perdoasse. Que ele errou, mas ele pagou por aquilo. Tá entendendo? Ele passou a perna no seu irmão, né? Mas ele pagou por aquilo. Aí o que acontece? Chegando a Esaú com seu irmão no caminho, ele foi, dividiu o seu povo, né, com medo que se o seu irmão não aceitasse o perdão dele, ele ia matar um povo que estava ali na frente. Jacó foi esperto. Jacó sempre foi esperto. Jacó nunca foi bobo. Aí Jacó pegou, colocou um povo na frente e ele foi atrás. Se caso o irmão dele matasse, ele ia saber quando ele chegasse, né? Ele já tinha... E aí o que aconteceu? Quando o irmão dele já chegou perto dele, o que o irmão deles fez? Ele se prostrou. Jacó se prostrou para o irmão. A palavra de Deus vai dizer isso. Que ele se botou o rosto em terra e foi reconhecer seu irmão. O seu irmão falou: levanta. Já foi, deu um abraço nele. E aceitou, falou: meu irmão, eu achei que você tinha morrido. Você entende? Esaú não precisa se converter. Assim, na alma não. Mas nos desígnios ele precisa. Mas na alma, no espírito dele, ele está pronto. Quem precisa se converter na alma, no seu caráter, é Jacó. Jacó precisa se converter no caráter. Ele precisa virar Israel. Você entende? O anjo abençoou ele. O anjo chamou de Israel. Ele já não tem mais o nome de Jacó, agora ele chama Israel. O nome foi mudado.
o nome foi mudado, entendeu? Então agora ele não é mais aquele homem que era, trapaceiro. Agora ele se chama Israel, um homem abençoado. Você está entendendo? E hoje, o que acontece? Hoje, na nossa vida, nós precisamos, sim, está entendendo? Pedir perdão para os nossos irmãos, consertar com as pessoas que nós machuquemos, consertar com as pessoas que nós passemos a perna, porque nós fomos muito espertos. Eu sempre ouvi isso, desde menino, desde a minha jovem, da minha juventude, eu sempre ouvi o meu pai a dizer: o mundo são dos espertos. O mundo é dos espertos. Toda vez eu ouvi isso. Toda vez. Vocês já ouviram isso? Quantas vezes vocês não ouviram isso? O mundo é dos espertos. Os mais novos mandam nos mais velhos. Quem já ouviu isso? Isso é verdade. Você está entendendo? Eu não estou usando nada. Está entendendo? O Senhor está dizendo na palavra para vocês. Você entende o que vocês precisam? Vocês precisam ouvir a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, não mais outras coisas. Esquece essas outras coisas aí do mundo que fala, não sei o que, não sei o que. Esquece, isso daí é bobagem, é mentira. Vocês precisam saber, é daqui, da palavra. Você está entendendo? O que vocês precisam é se converter, é mudar. Muitas pessoas precisam se converter. O que era Jacó precisa se tornar Israel. Povo santo. Você entende? Você precisa se consertar. Os tempos já estão vindo. É o fim de tudo. E o pai quer os seus 2 filhos. Tanto a Esaú como a Jacó. A Israel, perdão. Israel. Jacó já não existe mais. Jacó é passado. Você entende? Jacó já era. Agora é Israel. Israel. Povo santo. Você entende? O seu irmão mais velho de Jacó foi criado com seu tio, que se chama Ismael. Ismael é abençoado por Deus. Houve um caso que Deus abençoou Ismael no seu nascimento lá, quando ele estava prestes a morrer. E o Senhor abençoou. O Senhor trata os dois. Os dois, o pai trata os dois bem. Mas o Jacó de hoje precisa se consertar, precisa se consertar. Porque ainda ele anda passando a rasteira no seu irmão mais velho. Ele anda passando a rasteira, usando o quê? A inteligência. Usando o quê? Sabendo, né? Poxa, o cara vai vir lá do campo, cansado, exausto. Eu vou propor para ele uma coisa que ele não vai recusar. Você entende? Jacó é assim. E ele precisa se consertar. Jacó de hoje precisa se consertar e aceitar ao seu irmão Esaú. Aceita o teu irmão a Esaú. E Esaú, ele não tem raiva de você, Jacó. O seu irmão Esaú, ele ama você. Deus manda dizer isso. O seu irmão Esaú ama você. Mas o que ele te pede é que você conserte o teu caráter. Que ele conserte a tua comunhão. Porque era para ele ser abençoado, mas você foi lá e passou a perna nele. Entendeu? Ele foi escolhido. Eu sei, Deus me falou, eu já fui trapaceiro. Já fui trapaceiro. Mas o Senhor consertou meu caráter. O Senhor consertou a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou Israel. Eu não sou mais Jacó, hoje eu sou Israel. E peço que vocês que são Jacó, aqui ó, da pele lisa, que vocês consertem as suas vidas e aceitem o teu irmão Esaú e cuida do seu irmão. Muda o seu caráter, aproxima-se do teu Deus, porque vocês já são abençoados. Não precisa ninguém te abençoar, vocês já são abençoados. O seu Deus ele já escolheu vocês, ele quer consertar vocês, mas vocês precisam aceitar.
E no momento que Jacó mudou de vida, foi o momento mais difícil da vida dele. Quando seu irmão veio para tirar a sua vida. Você entende? Jacó de hoje só vai consertar quando Deus meter a porrada nele. Você entende? Jacó de hoje só vai virar gente quando ele vê a sua própria morte. Aí ele vai se acordar para a vida e vai virar gente. Aí ele vai virar um homem de caráter. Ele vai ser um homem aceito por o Senhor. Vai aceitar o seu irmão aí, Esaú. Vai estar com o seu irmão, porque o seu irmão não tem nada contra você. A bênção já foi declarada para do anjo. O anjo já declarou. O anjo já abençoou. Deus já abençoou. Falta você se consertar, Jacó. Se conserta nos tempos de hoje. Que a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja com você.